Olá, alunos, saudações. Estamos aqui de volta às nossas aulas e continuam online neste momento. Que bom, porque vive-se um período onde você tem a oportunidade de aprender mais, viu? Porque você está em casa e pode aí organizar o seu tempo. E melhor, além de aprender mais, ainda está protegido na sua casa, certo? Nós vamos dar início à nossa aula sobre o romantismo. E lembra que nas aulas anteriores, até tinha começado aqui com. Eu estava lá no terceiro slide, mas nas nossas aulas anteriores, nós estávamos tratando sobre o romantismo no Brasil, especialmente, mas que depende das influências literárias do mundo, certo? E aí, falamos da segunda geração romântica, na última aula, primeira e segunda geração romântica, e levando-se em consideração que na segunda geração romântica viveu-se um período onde a introspecção, aquilo que vai para o interior do artista, uma espécie de pessimismo, depressão e mal do século, aquela coisa que levou os artistas a produzirem uma espécie de insatisfação com a vida e de contradizer o ideal de felicidade proposto pela sociedade. Também o período favorecia bastante, certo? O período de guerras mundiais e tudo favoreceu bastante esta insatisfação. Deixa eu cortar aqui. Também o período, naquela época, favorecia bastante, certo? Não se esqueça de uma coisa: ninguém escreve sobre algo que esteja distante ou que esteja desconectado da sua realidade social, do seu contexto político, do seu momento histórico. Todo mundo escreve a partir da sua experiência, da sua ideia de mundo, da sua concepção política, religiosa e cultural. E aí, tendeu-se na segunda geração romântica a fazer uma retração para o interior dos artistas, poemas mais pessimistas, mais angustiantes, mais escuros. Agora, tudo isso começa a encher de luz com ideias mais sociais, mais revolucionárias e abolicionistas a partir de 1860, e aí deu-se origem à terceira geração romântica. Então, vamos acompanhar agora. Inclusive, eu preparei estes slides numa estrutura que vou deixar como ideia para vocês aprenderem sobre literatura. Sobre qualquer movimento literário ou a corrente filosófica, vocês precisam levar em consideração alguns pilares. O contexto social e político, você precisa compreender quando aquele movimento, aquela ideologia, aquela corrente filosófica aconteceu. Você precisa levar em consideração quem foram os produtores daquela ideologia, daquele conhecimento, naquele período. É bom conhecer um pouco o perfil dos caras. Vocês vão levar em consideração as características do movimento, como era que esse movimento se organizava enquanto ideologia social e quais os pontos que eram mais defendidos. E vocês vão levar em consideração a produção, ou seja, qual foi a herança, o recurso histórico e valioso que este movimento deixou para a humanidade. Então, levando-se em consideração esses princípios, vocês vão estudar qualquer corrente filosófica, qualquer movimento literário. E agora nós estamos numa fase literária, porque as características específicas permitiu aos historiadores e aos estudiosos de literatura, permitiu fazer uma análise de que essa semelhança tinha-se um nome. Este nome aqui é a terceira geração romântica. Não é que naquela época eles disseram assim, pronto, a partir de hoje nós vamos viver a terceira geração romântica. Não, essa classificação é dada depois, muito depois, quando os estudiosos vão ver o período e analisam nesse período aqui, a visão dos autores, dos artistas era mais essa, então vamos denominar desta maneira. E vamos começar dentro da nossa linha de raciocínio para compreender a estrutura filosófica, social, política da terceira geração romântica. Vamos começar com o contexto social e político. E o que é mais ou menos isso? É como se você fizesse a pergunta: o que é que estava acontecendo naquela época? Quais eram as principais influências sociais e políticas daquele período? Então, qual era o contexto político? Qual era
o espaço social e político onde se encontravam os artistas, em que período da história. Então, isso é contexto. E o que estava acontecendo? Deixa eu pegar minha canetinha para me marcar aqui para vocês. A extinção, certo? A extinção do tráfico negreiro, que isso aconteceu ali por volta de 1850. Lembrando que não é a abolição da escravatura, é a extinção do tráfico negreiro. Aqui no Brasil, por exemplo, que foi aí dos últimos países a abolir a escravidão, ainda continuou escravo, só que o tráfico internacional, ainda aquele processo de capturar os negros lá em suas tribos na África e trazer forçado para o Brasil, este processo desumano, inclusive, parou-se ali por volta de 1850. Mas ainda continuou-se tendo trabalho escravo no Brasil, e claro, pela história você sabe que ali depois, mais de 30 anos depois ali, houve a paliativa, a famosa abolição da escravatura, porque se for analisar não teve nenhuma abolição na prática. Os negros continuaram sendo escravizados como são até hoje, as prisões ainda continuam cheias de negros, os pobres, a maioria são negros, e o preconceito mais é com os negros. Então não houve uma abolição. Mas não vamos entrar nesse campo aqui crítico. A extinção do tráfico negreiro foi um marco histórico para aquele período, certo? Um marco histórico. Então, essa foi uma coisa que aconteceu ali. E também, junto com isso, estava ascendendo, e vamos falar aqui mais especificamente aqui do Brasil, estava ascendendo um desenvolvimento da economia cafeeira. Vocês lembram da famosa política do café com leite, que dominava a política do Brasil e tinha ali uma concentração entre os países São Paulo, Minas Gerais, certo? Tinha ali um jogo de troca, de alternância quase que combinada de poder. Quem produzia, quem era dono de gado, por exemplo, quem era dono de cafezais. Então, assim, a economia cafeeira, e que foi até posterior, porque antes já tinha a pecuaria, criação de grande criação de gado, a economia cafeeira surgiu depois como um importante produto no mercado, principalmente internacional, naquela época. Então, isso também fazia parte do contexto social e político daquele período ali, certo? Os anos ali de 1850 para frente já estava consolidado mais esta fonte de renda, mais esta produção. Claro que não é das classes baixas, né? Era só da elite daquele período. E, consequentemente, havia já ali um crescimento dos centros urbanos, e isso favorecia a famosa feira, certo? O comércio, ali nos centros urbanos, o comércio já aparecia como uma característica bem movimentada, um fluxo bem movimentado, e isso também foi também um marco histórico para aquele período, certo? Aquele movimento de compra, de venda, de troca, certo? De comerciantes vindos de várias regiões, em alguns centros urbanos mais ou menos, dependendo da situação, movimentados. Isso também foi um marco histórico para aquele período. E fator de influência. Estamos falando de marcos históricos e fatores de influência, principalmente para os intelectuais, porque os intelectuais também são pessoas que estão inseridos dentro da sociedade, eles vão vivendo, nascendo, crescendo dentro daquele determinado período, contexto, e aí eles formam sua concepção de mundo e influenciam a concepção deste mundo a partir do que vivem, certo? Então, surgimento de ideias republicanas. Então, aqui nós já estávamos entrando aqui num campo mais bem político mesmo. Aqui a coordenação motora está ruim. Então, surgimento de ideias republicanas. O que é isso? A ideia de começar a transformar a coisa controlada pelo Estado em coisa pública, mais participada pelo povo. Por isso, república, certo? Então, ideias mais republicanas começaram ali também a surgir naquele período, mas também ideias abolicionistas, ou seja, vamos abolir essa escravatura, vamos abolir esta forma desumana e cruel de tratar estas pessoas. Então, isto aparecia de forma bastante satírica, ou seja, crítica
incisiva dentro dos poemas, canções, alguns até pintura, dos artistas brasileiros, certo? E qual mais outra coisa que aconteceu, certo? Também desencadeou aí nessa linha, desencadeou a atenção dos poetas, dos artistas, para problemas sociais. Neste caso aqui, a presença do trabalho escravo era um problema social. Porque, por exemplo, se eu sou escritor, uma determinada quantidade de pessoas são pobres. Aí duas classes, pobres que são camponeses brancos, pobres que são escravos negros. Esse grupo de pessoas escolarizadas vão ser meus consumidores do meu material, da minha matéria-prima, que é a literatura, que é a produção de textos. Então, levando-se em consideração a justiça social, ou seja, eles também têm direito à escola, direito à moradia digna, e o Estado tem que prover isso, eu vou ter ali um público consumidor do meu material. Então, assim, baseado nessa ideia de que era necessário um público para consumir o material das ideias que estavam só na cabeça dos intelectuais. E, ao mesmo tempo, tinha que se exercer a justiça social, então nasceu esses pensamentos republicanos e essas ideias abolicionistas, ou seja, os textos dos intelectuais, dos poetas, começaram a tratar de temas sociais. Então, isso é o contexto político da terceira geração romântica, certo? E este contexto político, essas ideias, deu origem a algumas características importantes que os artistas abordavam em suas obras. Uma delas era o erotismo. Eu vou tratar de erotismo e de pecado simultaneamente. Bem, antes, o romantismo, por exemplo, tinha uma característica bem religiosa, certo? Porém, nesse período, o romantismo, alguns artistas começaram a ser romântico, mas um pouco aquebrantado dessa ideia, por exemplo, da puridade. E aí, textos e até imagens com características mais eróticas, mais voltado para temas que tratam do corpo, isso a gente vê a pintura, a gente vê as declamações dos poemas mais voltado para a questão da liberdade, inclusive sexual, era tema de grande tratativa para os artistas daquela época. Então, o erotismo e o pecado era um foco de liberdade para eles, certo? Já falamos do abolicionismo, porque pregavam a liberdade social, então tinha que abolir alguns impasses desta liberdade. E também tratar da realidade social. E qual era a realidade social daquele período? Grandes latifúndios. Bem, hoje o Brasil nunca se livrou do latifúndio. Qualquer povoado simples aqui, eu falo, por exemplo, de onde moro, que é Grajaú, qualquer povoado simples é rodeado por fazendas, e aqui no nosso caso, também eucalipto e a soja. Então, o latifúndio não fugiu de nós. Mas eram grandes as oligarquias rurais, as grandes dominações de terras rurais eram grandes, então isso era uma realidade que empobrecia a nação, empobrecia as pessoas, e então abolir estas coisas era um grande interesse. Bem, ainda não resolveu, mas era um grande interesse também daquele período, certo? Então era uma realidade social que se queria combater também, certo? E a negação do amor platônico, no caso, aquele amor mais cheio de pudor, mais cheio de recato. Esse daí já era um pouco negado e começava um amor mais quente, mais caliente, mais erótico, certo? Então isso aqui eram características da terceira geração romântica. Então, quem eram os caras que participaram daquele período? Vou dizer, participavam porque eles poderiam não ter morrido, não é? Não é que acontecia isso. Mas quais foram os artistas, escritores brasileiros que participaram daquele período, certo? Então, nós temos aqui o mais famoso dele, inclusive o cara que é o centro desta ideologia da terceira geração romântica, que é Castro Alves, certo? Antônio Frederico de Castro Alves, esse período aqui é o período, eu coloquei entre parênteses, que nasceu e que morreu. Nós temos escritor maranhense, eu até coloquei aqui sublinhado, Joaquim de Souza Andrade, certo? Tem até uma grande banca examinadora de concursos públicos
que juntou Souza e Andrade, criou o acrônimo Sousandrade, certo? Então, a instituição Sousandrade, ou Souza Andrade, é em homenagem a este escritor brasileiro que viveu nesse período e fez parte da terceira geração romântica, certo? E o Joaquim Aurélio Barreto Nabuco, Joaquim Nabuco, também foi um cara daquela época. Tinha mais? Tinha sim, mas eu não ia ficar preenchendo slide com os nomes aqui, porque estou fazendo um panorama e vocês é quem devem pesquisar e aprender muito mais do que aquilo que está sendo exposto. Agora que eu estou percebendo que essas notificações também aparecem para vocês aí, né? Que eu estou gravando na tela, deixa eu fechar aqui. Então, ok, meninos, aqui são 3 dos nomes mais importantes, certo? Daquele período, que se destacou, que produziu material naquele período. E quais foram as obras que eles fizeram, certo? Estas são as principais obras daquele período ali. Tem mais? Tem. Aqui são algumas obras que eu escolhi para vocês, certo? E depois vocês podem ler, podem consultar, fazer à vontade. Coloquei entre parênteses aqui o ano que estas obras foram publicadas. Então, O Navio Negreiro, que vem como uma obra de importante impacto social, porque tratava exatamente da forma como os negros eram trazidos lá da África, certo? O Navio Negreiro, Espumas Flutuantes e tantas outras, nestes períodos aí, do nosso epicentro, certo? Desse período aí, da terceira geração romântica, que é o escritor Castro Alves, certo? Glosa e a Escravidão, é o Tobias, certo? Eu não citei ele ali, mas Tobias é um escritor muito participativo também naquele período. Abolicionismo, certo? E Escravos, de Joaquim Nabuco, pode pesquisar, vocês podem pesquisar. E eu coloquei aqui o Guesa, que é uma obra do nosso escritor maranhense Souza Andrade, certo? Joaquim de Souza Andrade. Então, meus queridos, isto daqui, eu penso ter terminado, é a estrutura da terceira geração romântica, para a gente compreender, certo? Contexto histórico, as características do período, os principais nomes que participaram e as principais obras. Você aprendendo qualquer corrente literária e filosófica nestes pilares, vocês vão compreender tudo, certo? A literatura, bem, onde aconteceu, quem participava, o que estava acontecendo, qual era o período histórico. Então isso é contexto, certo? Quais eram as características, de que maneira se apresentava, do que tratavam os temas dos textos, das obras, das pinturas. Isso é característica, certo? Quem são os nomes que produziram naquela época, influenciaram, certo? Pensaram naquela época, discutiram. Então, esses são os autores. E depois, o que foi que eles produziram? Né? O que eles deixaram de lembrança, de material para nós? Então, isso são as obras. Entendeu nesse princípio aqui, você está entendendo literatura qualquer, certo? Bem, essa foi a nossa aula sobre a terceira geração romântica. Estudam, pesquisam muito mais, não precisa vocês ficarem aqui, certo? Finalizarem por aqui. Estudam, pesquisam muito mais e depois a gente vai fazer uma atividadezinha sobre o romantismo, incluindo a primeira, segunda, terceira geração romântica. Bem, da primeira e da segunda, vocês já fizeram algumas atividades. Desta daqui eu também vou passar algumas atividades. Por enquanto, é só material de estudo. Ok, meus queridos? Então, até mais. Salve, salve!